Se superar consiste em se adaptar. Quando você vai falar de mudança, de perda de alguém que você ama, de algo que você precisa se superar daquilo, você tem que se adaptar. Você se adapta a viver sem aquela pessoa, você se adapta a não ter um membro do seu corpo, pessoas que sofrem acidentes e são mutiladas. Você se adapta, às vezes, pessoas que precisam ir embora para um outro país porque aconteceu alguma situação e ela tem que ir e nem era o que ela desejava. Você se adapta a um outro lugar. E a adaptação é o quê? É a capacidade de se adequar, de você ajustar, flexibilizar diante de uma determinada situação. Nós, seres humanos, temos essa condição de adaptação. Só que muito mais do que se adaptar, a gente precisa superar. Porque a adaptação é só se ajustar dentro daquilo. Quando a gente se adapta, eu me adaptei a viver sem a minha perna. Bem, eu me acostumei a viver sem a pessoa do meu lado. Eu me adaptei a morar aqui neste lugar. Só que quando eu me supero, eu consigo viver bem. Eu me superei. Eu fui além. Eu fui além das expectativas que as pessoas às vezes tinham em relação a mim, que eu mesma tinha em relação a mim, que eu mesma imaginava que eu teria em relação a uma determinada situação. Quem de nós nunca falou essa frase? Nem eu imaginava que eu conseguiria passar por essa situação e agir dessa forma. E me portar dessa forma. Eu não achava ter essa força. Eu nunca me imaginei passar por isso, mas as poucas vezes que eu me imaginei viver situações muito menores, eu sempre me imaginei ficando pelo caminho, me desesperando. E agora que eu estou passando por uma situação muito mais séria, eu não estou nem me conhecendo, porque eu não achava que eu conseguiria passar. E aí a gente consegue o quê? Ver que nós, muito mais do que nos adaptarmos, nós conseguimos nos superar. Nós fomos além. Nós ultrapassamos aquilo que a gente imaginava. Por exemplo, uma pessoa, uma menina que engravida antes do tempo, né? Que ela não planejou um filho, que ela não está casada. Ela desejava aquela criança? Não. Era o momento certo para ela ter aquele filho? Em regra, não. Ela pode se adaptar à nova vida de mãe, ou ela pode se superar. Falando sobre muitas mulheres que entram em depressão pós-parto, muitas pessoas que têm muito apego ao sono, né? E aí quando nasce uma criança, a mãe entra em colapso, entra em surto, porque ela não entende por que ela vai precisar levantar tantas vezes durante a madrugada, e a vontade dela, por mais que ela ame o filho, mas ela ama, mas ela não queria estar levantando para ter que dar mamar para aquele neném. Porque o neném está roubando algo que é muito precioso para ela, que é o sono. E aí ela falou que ela tinha esse apego muito grande ao sono. Ela falou assim, bem, eu precisava criar na minha mente algo que me fizesse superar aquilo. Porque para mim, eu estava só me adaptando, mas eu não estava me superando nessa situação. Eu estava tentando me encaixar. Ai, meu Deus, eu tenho que me levantar, mas eu vou conseguir dormir mais um pouquinho. E é desesperador quando a gente tenta só se adaptar a uma coisa, porque é sofrível demais. Se adaptar a algo é algo muito sofrido, porque você faz porque você é obrigado a fazer. Não tem outra opção. Você vai deixar o seu filho morrer de fome? Não tem outra opção, você precisa dar mamar para ela. O único peito que existe ali dentro daquela casa que tem leite é o seu, e vai ser o seu que tem que ser dado. Então, então o pai vai estar dormindo, e quem vai ter que levantar vai ser você para dar o peito, né? Então, assim, existem formas de ou se adaptar ou de superar. Ou de você fazer daquele momento um momento muito alegre,
E de você mandar uma mensagem para o seu cérebro, para a sua cabeça, de não, isso vai passar. Nossa, esse é o momento que vai me ligar a minha filha. Depois nada disso mais vai existir. E é uma fase. Daqui a 5 meses, 6, já vai estar entrando outras alimentações, papinha. Daqui a pouco ela não vai nem mais querer meu peito. Poxa, eu vou até sentir saudade disso. E aí você vai nutrindo a sua cabeça de pensamentos que vão fazer com que você se levante com muito mais alegria, com muito mais prazer, e você supera aquela situação difícil. Porque talvez para o outro que não viva, não seja uma situação de superação. Mas para uma pessoa que gosta muito do sono, ter um sono interrompido 7, 8, 9 vezes, às vezes durante a noite, é uma coisa perturbadora, em que ela precisa se superar. E é uma superação, né? Então, uma mulher que engravida antes do tempo, ela já teve o neném, não tem mais o que fazer. Então, ou ela vai passar a curtir aquela gestação, e aí entender que já aconteceu, não há mais como voltar atrás daquilo, a não ser que ela tente corrigir um erro com um erro pior ainda, que é de matar o seu filho com um aborto, que não é o que vai corrigir esse erro. Ou ela vai se superar diante daquela situação e ela vai passar a curtir aquela gestação, amar o seu filho e se superar vivendo aquela nova fase que foi proporcionada para ela. E aí, nesse universo de superação, a gente vai falar sobre o que seria a nossa vida. A vida, na nossa vida nós vamos passar e viver superação o tempo inteiro, mas o que é a vida? Muitas pessoas dão conceitos de vida. A Bíblia vai nos dar conceitos de vida, né? Jesus vai nos falar o que é vida. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem um outro versículo que diz, pois em ti está a fonte da vida. Outro versículo diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é a vida. Então nós que já temos Cristo, já temos a certeza que nós temos o quê? A vida. E a Bíblia vai dizer que se nós esperamos aqui desta vida, nós somos o quê? Os mais miseráveis dos homens. Nossa esperança não está aqui. Nós sabemos que muito além desse plano terrestre, desse plano material, nós temos uma eternidade com Cristo. Mas o Senhor também nos deu um plano material. O Senhor nos deu um corpo físico. Ele nos deu uma vida física e que Ele nos diz na sua palavra que nos daria uma vida em abundância. E quando Ele faz menção em relação a essa vida em abundância, Ele fala da nossa vida terrena. Ele fala da nossa passagem aqui por essa terra. Ele fala dos momentos em que nós passaríamos aqui. Então a vida é aquilo que nós temos o quê? Hoje. A vida é o que a gente tem agora. Porque ela pode não existir amanhã. Ou ela pode não existir daqui a 30 minutos. Ela pode não existir mais essa noite. Ela pode não existir mais daqui a 20 dias. Quem sabe? Quem de nós temos o poder para saber disso? Então, o que seria a vida? Qual o conceito nesse plano material? Qual o conceito mais lógico do que seria a vida? A vida é o que a gente tem o quê? Hoje. E o que nós temos hoje? Uma coisa a gente tem certeza, a gente já tem Cristo, que é o que nos dá a certeza e a garantia de uma vida em eternidade. E em uma vida com abundância. Então tentar pensar a vida esperando em algo que você pretende para o futuro, ou em algo que você viveu no seu passado, ficar preso a algo que se viveu no passado, ou ficar esperando algo que você pretende no futuro, a gente acaba deixando de viver o que de fato é a vida, que é o quê? O agora, o hoje. E é hoje que o Senhor tem superação, é hoje que o Senhor tem abundância, é hoje que o Senhor tem alegria. É para hoje, é para agora. Não é para daqui a 3 semanas, não é para daqui a 2020. Ah não, 2019 já está se encerrando, eu vou esperar 2020 para ser um ano de alegria para mim, de repente para ser um ano de mudança. Não, a nossa vida é hoje, é agora. É esse momento, é esse culto, é esse minuto, é esse segundo. Porque a gente não sabe até onde ela vai se alongar.
E nós vamos ver alguns textos da Bíblia, onde nós vamos ter exemplos de pessoas que se superaram. Abre a sua Bíblia, sentado mesmo. Nós vamos discorrer sobre a nossa primeira história da noite. Vamos tentar acelerar um pouquinho, porque nós temos 3 histórias para contar hoje, que eu tenho certeza que serão bons exemplos para nós refletirmos, às vezes, em algumas das nossas atitudes. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus 15, do versículo 21 ao versículo 28. Nos conta uma história muito conhecida. Mateus 15, 21, do 21 ao 28. Amém? Todos se encontraram? Está lá no telão também. Vai nos contar a história da mulher cananeia. Eu vou estar lendo. Amém? Diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela lhe disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Esse texto, irmãos, nos mostra um exemplo incrível de superação. Primeira coisa, né? A gente precisa entender o contexto desse texto. A primeira visão que a gente tem desse texto é que Jesus foi muito grosso. Chamou a mulher de cachorra. Muito grosso, comparou a mulher a uma cachorra. Eu vou tirar o pão dos meus para te dar por quê? Porque essa mulher não era judia. Ela era uma mulher cananeia. E a gente vai falar sobre a primeira superação, ok? Superação a uma indiferença, a um desprezo, a um silêncio. A primeira superação que essa mulher nos mostra, que ela nos ensina, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando. E aí eu falei, gente, a gente realmente, né? A Bíblia, assim, ela ensina muita coisa a gente. Porque, assim, tem hora que tudo que a gente não quer é um silêncio. Quando você chega para uma pessoa pedindo um socorro, gritando, desesperado. Quando João foi atropelado, para quem não sabe, com 3 anos de idade, e o João pesava 8 quilos. Passou uma touro em cima do João. E não era um touro animal, uma touro carro. E a gente estava num sítio para fazer um evento. E assim que a gente chegou no sítio, João, né, os irmãos sabem, assim, essa coisa, né, tão assim, quietinho. E assim que a gente chegou, foi o tempo assim, ó, ele falou: mãe, pega a guitarra para mim. Eu virei para pegar a guitarra para dar a ele. Quando eu virei, ele já estava debaixo da roda do carro. Eu só escutei o Sandro gritando para levantar o carro. E aí o irmão que estava no sítio, que era o único que tinha chegado com a gente, o Sandro precisava pelo menos receber o pessoal, porque era a gente que estava programando o evento. Ele precisava pelo menos receber, porque não tinha chegado ninguém, para ele poder explicar o que tinha acontecido e sair. Mas eu não podia ficar esperando ninguém, eu tinha que sair correndo com o João para o hospital, né? O João com 8 quilos, estava com a marca assim do pneu na barriga dele. E
Ele branco, desmaiado. Depois ele até ficou em pé, mas depois ele desmaiou. Aí o irmão falou assim: Ives, vamos para o hospital. O dono que atropelou ele, né, o dono do sítio, desesperado com a pressão lá nas alturas, já era um senhor de idade, não sabia quem eu socorria. Ele no volante com a pressão alta e o João no meu colo desmaiado. Aí cheguei desesperada, correndo no hospital, já entrei correndo, estava sem documento, tinha esquecido de levar documento do João, não tinha levado nada. Lá em... que lugar aqui? Santa Leste? Não? Guapimirim, não era? Lá em Guapimirim que eu estava, sem documento do João, sem nada. Eu não queria saber. Eu saí entrando, correndo no hospital, que nem uma louca, um hospital público que tinha da cidade. Falei, meu filho foi atropelado, pelo amor de Deus, alguém atende ele. A médica já pegou ele do meu colo, já saiu entrando com ele, correndo. E ela falou assim, olha só, vou te falar, fez um raio-x dele, falou assim, no raio-x não deu uma coisa muito, nada não. Mas o problema não é isso, porque osso, a gente faz cirurgia, opera. O problema é, esse menino é muito magro. Ele pode estar simplesmente com os órgãos todos estourados dentro dele e ele vai morrer. Eu falei, Jesus, corre com ele daqui, vai, porque a gente não tem como atender eles. Vai correndo com ele para outro hospital. Voltei correndo para o sítio, o menino pegou, falou, vamos, Ives, descer. Aí descemos para Caxias, que era, em regra, o lugar mais próximo, para ele ser atendido no Daniel Lippe. Chegou no Daniel Lippe, cheguei, contei a história correndo, já arrancaram ele do meu braço e entraram com ele correndo e tal. Mentira, não fui para o Daniel Lippe, não. Fui lá para Jacarepaguá para pegar os documentos dele para poder levar para o plano. Fui para a AMIU. Cheguei lá, pegaram no meu braço e tal, correram. Não temos socorro para atender ele aqui, porque o caso dele é grave demais e ele precisa fazer uma tomografia, coisa e tal. Eu falei, meu Deus, não é possível. Aí entrei no carro de novo, vai para o Daniel Lippe que lá tem. Desci para Caxias, Jacarepaguá para Caxias. Cheguei em Caxias, a médica pegou ele no colo de novo. Os hospitais, vocês não tinham noção, era muita criança, estava lotado, tudo estava muito lotado. Só que quando eu chegava com ele no colo e ele desmaiado, eu falava, ele foi atropelado, desesperado, eu estava já gritando. Todo mundo já pegava ele no colo e já saía entrando com ele correndo. Eu não queria esperar ninguém, eu não ia fazer ficha, eu não ia fazer nada. Eu queria que meu filho entrasse e fosse atendido naquele segundo, na mesma hora. Então eu já entrava gritando, né? E eu entrei ali correndo e a médica falou assim, não dá para atender ele aqui. Aí ela falou, vou te dar um conselho, vai para Pronto Baby com ele, porque é o único hospital que eu sei que ele vai ser bem atendido, que tem todo o socorro para dar ele. E aí fui para Tijuca, fiz uma peregrinação de Guapimirim. Fui para Tijuca e lá, quando eu cheguei lá, pegaram ele do meu colo e saíram correndo e foram fazer. Ele ficou internado 3 dias, para a honra e glória do Senhor, não aconteceu nada com os órgãos dele, só raspou um osso da bacia, ele ficou andando, arrastando a bundinha no chão 1 mês. Falei, meu Deus, meu filho nunca mais vai andar, vai ficar se arrastando no chão. Eu olhava aquilo no meu coração, tal. Mas eu louvava o Senhor, falei, não, ele vai andar sem médico. Não, a criança se restabelece rápido, daqui a pouco esse osso vai colar e ele vai andar. Mas você imagina eu chegando em um hospital desse e eu sabendo que existia um especialista que iria resolver o problema do João e simplesmente o especialista virasse as costas para mim e saísse andando. Você como mãe, o que você faria? No mínimo, você gritaria, você perderia o controle, porque você sabe que aquela pessoa tem condições de resolver o seu problema e o seu filho está necessitando. O seu filho carece, o seu filho precisa. E aquela mulher, quando chega diante de Jesus, ela não chega de forma grosseira ou nada disso, ela chega de uma forma humilde. Ela chega clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E simplesmente Jesus olha para ela e não fala nada. E continua o seu percurso. E ali você fala, poxa, Jesus, né? Ele tinha condições de só falar para ela, vai lá, minha filha, que nem fez um monte de outras coisas. Sua fé te salvou e já libertou sua filha, vai para casa que já está tudo em paz. Por que Jesus faz isso? E estudando, né, vendo o que Jesus estava passando nesse contexto dessa história, Jesus nesse período aqui, ele já estava fugido.
Ele já estava sofrendo uma perseguição muito ferrenha dos próprios judeus. Então ele já precisou sair de território onde ele estava, que eram territórios de judeus, já estava em uma terra que não era terra de judeus, e ele não queria chegar num lugar fazendo alarde, porque ele precisava entrar, num termo popular, na moita, ele precisava entrar quietinho. Não tinha que acontecer situação nenhuma, porque ele estava escondido. Não precisava ser alarmado que Jesus estava chegando ali. Ele já estava num território que não era dele. Já estava sofrendo uma perseguição religiosa, já por conta do que ele vinha pregando. Não era momento ainda dele ser crucificado, dele morrer, dele ir preso, porque ele sabia o ministério que ele tinha, o que ele ainda precisava fazer. E a mulher chega, assim que ele chega no lugar, e já começa a gritar. Os discípulos olham para a cara dele, tipo assim, chega lá aos pés de Jesus: Senhor, dá para o Senhor atender logo ela, porque senão está todo mundo no rolo com o Senhor, porque a gente está junto, né? Então, tipo assim, vai vir pegar o Senhor, a gente vai também. Então, despede logo ela, mas não era despedir de mandar ela embora. Atende logo o que ela está pedindo, porque ela está vindo atrás da gente, gritando. Ela está chamando a atenção do pessoal. Só que Jesus não dá uma resposta como se ele estivesse com vontade de atender aquilo. E aí ele fala uma réplica, né? Ele dá uma réplica ali para os seus discípulos. Ele responde aos seus discípulos. Ele fala para os seus discípulos: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu não vim para resolver problema dos gentios. Eu vim para resolver e para ensinar e para pregar para os judeus. Eu não vim aqui para resolver o problema dela. Por que vocês estão me pedindo isso? E aí eu estava até falando com o Sandro. Falei, estranho, né, amor? Porque assim, Jesus tinha interesse que o evangelho se propagasse para todas as pessoas. Só que aí, por isso que é bom a gente estudar a Bíblia, né? E aí, querendo ou não, um texto, às vezes, ele não vai conseguir vir enriquecido de muitas informações. A gente vai precisar ler leituras alternativas para a gente entender, né, um pouco daquilo dali. O Velho Testamento inteiro, ele é a sombra do que viria, né? E todas as profecias que existiam em relação a Jesus eram promessas em relação a Jesus para os judeus e não para os gentios. Não que os gentios não chegaria a vez de eles serem evangelizados em massa, mas só que nem os discípulos estavam ainda no período do acontecimento dessa mulher preparados em ensino para a pregação para os gentios. Porque ainda vai ter lá aquela questão da visão de Pedro, ainda vai acontecer muita coisa, ainda não tem Paulo aqui chegando, ainda tem muita história que vai desenrolar. Então, nesse contexto aqui, Jesus estava ainda rompendo as barreiras com os seus. A Bíblia fala o quê? Ele veio para os seus, e os seus o quê? Não o receberam, o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus veio inicialmente cumprir as profecias. O que o Velho Testamento fazia de apontamento, de que Jesus viria para os judeus, para lhes apresentar um outro evangelho. E aí, gente, a gente olha hoje, e para a nossa visão, é muito difícil de entender o judeu, do porquê dele não aceitar Jesus, né, como Senhor e Salvador. Só que hoje a gente tem a Bíblia, hoje a gente tem o Novo Testamento, hoje a gente tem todas as histórias. Mas eles viviam há séculos uma questão cultural muito forte e quebrar toda aquela cultura, todo aquele ensinamento que era trazido de gerações a gerações e simplesmente vira uma pessoa que vem descaracterizar tudo aquilo que vinha sendo ensinado e vim dizendo que não é aquele o evangelho, que não era daquela forma, não seria algo fácil. Então a preocupação de Jesus no seu tempo de ministério era de trabalhar em específico com quem? Com os judeus.
Então ele dá essa resposta para os discípulos. Também para testar o quê? Os discípulos. Jesus é Jesus, né, irmãos? Ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. Ele sabia o que se passava na mente dos discípulos, ele sabia o que se passava na mente da mulher, no coração da mulher, e ele estava testando ali o quê? A fé, a mente de um, a fé do outro. Ele estava testando. Então, Jesus não estava sendo tão grosseiro assim. Jesus estava testando. Jesus estava fazendo um jogo ali para entender como as pessoas reagiriam a isso, né? E ali essa mulher, ela vence o primeiro obstáculo, ela supera o primeiro obstáculo, que é o do silêncio. Simplesmente não sendo uma judia, vendo Jesus virar as costas para ela, sabendo ela, porque ela conheceu a fama de Jesus, porque mesmo não sendo judia, mas a fama de Jesus já percorria pelos lugares, né? Pelas outras cidades. Ela já sabia os milagres que Jesus estava operando. Ela já tinha conhecimento. Poxa, se eu sei que alguém tem condições de fazer aquilo por mim, e eu chego até essa pessoa simplesmente vira as costas para mim e não quer me atender, é porque ela não está o quê? Com vontade de me ajudar naquilo. Se eu chego para um político que eu sei que pode me ajudar numa operação, e quando ele passa por um corredor eu falo, poxa, seu fulano, queria tanto falar com o senhor, estou com uma situação tão grave. Ele olha para minha cara e continua andando, eu vou no mínimo ficar o quê? Constrangida, né? Envergonhada. Um monte de gente vendo. Que vergonha. Minha cara vai no chão. Mas ela para? Ela se paralisa? Ela se constrange com o silêncio de Jesus? Ela se constrange com essa indiferença, com esse desprezo de Jesus? Não. Ela segue. Então ela supera essa indiferença. Ela rompe, ela vai além dessa indiferença, ela vai além. Ela vai além desse silêncio. E quantas vezes, irmãos, a gente já para só por causa do silêncio, só por causa do desprezo. A primeira barreira, que é a do desprezo, que é a do silêncio. Poxa, eu quero voltar a falar com tal pessoa. Poxa, eu quero tentar uma abertura com tal pessoa, mas eu cheguei e fui meio ignorada. Não, isso já me paralisou. Eu não vou tentar novamente. Quantas vezes, em tantas outras situações, a gente se paralisa só por esse primeiro obstáculo que chega até diante de nós. E aí ela prossegue. E ela continua clamando. E aí os discípulos vão lá e intercedem. Não pela mulher, mas mais para eles poderem se livrar da situação. Porque não é por misericórdia a mulher, mas para que ela cale a boca e saia logo e não faça mais escândalo ali no lugar, para que as pessoas não percebam que Jesus está chegando. E aí Jesus vai dar essa réplica para eles. E beleza, ele dá essa réplica para eles. E Jesus, só que a mulher continua. Ela vê que os discípulos se aproximam e falam algo com Jesus. Chegam aos pés de Jesus. Só que Jesus dá a resposta para eles. Só que isso não impede essa mulher de continuar. E lá no versículo 25 ela fala: então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. De novo ela pede ajuda. Ela chega, ela já não vai pedindo socorro. Primeiro ela adora, ela se prostra, ela adora o Senhor e pede mais uma vez o socorro do Senhor. Ela se humilha. Ela se humilha. Ela foi desprezada, mas ela se humilha. Ela entende a condição de Jesus, ela entende quem Jesus é. E ela sabe que dali pode vir o que ela precisa. Então ela se coloca em humilhação. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Naquela época era comum as pessoas fazerem o uso disso, quando queriam ofender as pessoas, compará-las a cães, a cachorros. Então Jesus faz o uso de ofensa que era comum à época.
de falar que ela era uma gentia e que ele não ia tirar, tipo assim, um milagre que era para um judeu e dar para uma gentia. Por que ele faria isso? Aí, ao invés dela falar, porque ela podia responder para Jesus: ah, o senhor está me chamando de cachorra? Eu sou gentia, mas eu não sou uma cachorra, não. Estou vindo aqui diante do Senhor com toda humildade, pedindo socorro ao Senhor, e o Senhor me responde dessa forma. Poxa vida! Já pensou se alguém chegasse para você, você pedindo ajuda para um filho seu, e ele falasse assim: por que eu vou gastar o meu conhecimento com uma pobre, miserável, assim que nem você? Não vou. Eu estudei para atender rico, pessoas poderosas. Eu não vou gastar com um pobre que nem merece viver. Para que eu vou gastar? Estudei muito, fui para fora do país, gastei muito dinheiro. Você vai ter como me pagar o meu estudo? Então nem me pede. Para que eu vou gastar isso com você? Como é que você ouviria isso? De repente você responderia: olha, eu sou pobre, mas eu tenho dignidade. Eu sou uma pessoa, como qualquer outra pessoa. Eu também tenho o direito de ter um tratamento digno, de honra. E você pode passar daqui, sair ali, ser atropelado, levar um tiro e morrer, que nem eu. Não é assim que às vezes a gente reage? Você está se achando muito. Você está achando que tem um rei na barriga, e de repente você sai ali, ó, e acabou a sua vida. Só que essa mulher não faz isso. Ela concorda. Ela concorda. E aí vem a próxima superação. Porque ela supera um orgulho. Porque os gentios, eles se achavam superiores aos judeus. E Jesus era judeu. E ela concorda. Ela fala: sim, Senhor. Tipo assim, é verdade. Tudo bem, o senhor até me comparou como uma cachorra. Sim, é verdade. Ela fala isso, eu não estou inventando, o texto fala. Ela vai dizer, e ela disse: sim, Senhor. Ou seja, é verdade. Por que o senhor tiraria de um judeu para dar para mim? O senhor está certo. Mas até os cachorrinhos, até os cães, conseguem comer pelo menos as migalhinhas que caem dos seus senhores. Então, tipo assim, não precisa me dar muito, não. Mas dessas migalhas que caíam aí, se sobrar alguma coisa, dá para mim. É, irmão, difícil. Difícil. Superar o orgulho, difícil demais, irmão. Superar o orgulho, difícil demais. Quantas vezes nós somos colocados em situação que assim, ó, vem na ponta da nossa língua e a resposta é imediata. Imediata. E às vezes a gente acha que superação é exaltação. E não é. Nem sempre vai ser. Nem sempre para a gente se superar, a gente vai ter que ser exaltado. Às vezes, para a gente superar uma situação, a gente vai precisar se humilhar. A gente vai precisar romper o nosso orgulho. A gente vai precisar descer. Sabe, ser envergonhado. E aí, é claro que Jesus não veio para escorraçar ninguém, nem para nos deixar ensinamentos de ódio, de orgulho, de soberba. É claro que não é esse o ensinamento de Jesus. Aqui existe um contexto. Jesus estava treinando, Jesus estava testando. Jesus estava testando. E essa mulher foi testada e foi aprovada. Ela foi aprovada. Será que a gente seria? Será que a gente seria? Eu não sei se eu seria. Vou ser verdadeira, eu não sei. Porque quantas vezes a resposta saiu assim, na lata. Quantas vezes? E eu poderia ter engolido seco.
ter me humilhado, por mais que parecesse ser absurdo, porque eu nem estava errada. Eu estava humilde, eu cheguei de boa, igual a gente fala, né? Caramba, mas eu cheguei de boa, cara. Nem cheguei falando nada, não. Essa pessoa tá doida. Ela tá maluca. Eu não tive nada a ver, não. Eu cheguei tranquila, cheguei em paz. Ela também chegou. Ela não fez nada demais com Jesus. Ela não fez nada demais. Mas ela foi aprovada. E ela consegue. Ela foi aprovada. E aí o versículo vai dizer para a gente. Então respondeu Jesus e disse: Ô mulher, grande é a tua fé, hein? Grande é a tua fé. Caramba, te testei, mas você se manteve firme. Você superou aí a minha indiferença, superou o teu orgulho, até a tua dignidade, porque eu feri tua dignidade, pô. Te comparei a uma cachorra. Mas você se manteve ali de pé porque você tinha um objetivo. Você estava certa do que você queria, você tinha certeza que dessa fonte viria a resposta para o que você precisava. Ela só fez isso, irmão, porque ela tinha certeza. Se ela tivesse dúvida, pô, vou ficar ouvindo isso de quem eu não sei nem se pode me ajudar. Ela tinha certeza, irmão, que dessa fonte que ela estava procurando, ela encontraria o que ela precisava. Então, se era necessário ela se humilhar, ela se humilharia. Se era necessário ela ouvir coisas que ela não desejava, ela iria ouvir. Mas ela iria esperar daquela fonte, que é a fonte inesgotável de vida, o que ela precisava para a sua filha, que era a libertação da sua filha que estava miseravelmente endemoniada em casa. E Jesus fala para ela: pode ir. O que você veio buscar você já tem, pode ir para casa, sua filha já está bem. E ela alcançou, irmãos. E ela alcançou, ela superou. Ela superou. Vamos para uma próxima superação. Quantas vezes passamos por mudanças nas nossas vidas que nós não queremos? Mudanças inesperadas, mudanças que não desejamos, mudanças que não queríamos que acontecesse. Quantas vezes? Daniel queria se mudar de casa? Daniel era um israelita de linhagem nobre e real, inteligente, cheio de sabedoria. Por mais que Israel estivesse passando ali por um caos, já tivesse se perdido em muitos dos seus ensinamentos, da sua raiz, mas ele ainda estava no meio dos seus. Foi levado cativo para a Babilônia. Ele quis ir? Claro que não. Claro que não. Quantos anos Daniel devia ter? 17, 18 anos, é a média que o pessoal diz aí que ele era o que ele tinha. Adolescente, jovem. Levado para morar longe de tudo e todos. Obrigado. Ele poderia se adaptar. Somente. Bem, o que não tem remédio, remediado está. Não tem opção. Eu tenho que ir. Já me pegaram. Ordem que veio lá, ó, do reinado. Eu não tenho opção. Tenho que ir. Foi isso que aconteceu com Daniel? Não. Não foi isso. Não foi isso. Ele poderia fazer o máximo para essa estadia dele no palácio não dar certo. Não poderia. Ser rebelde, não aprender. Poderia ser respondão.
poderia ser ignorante, poderia começar a beber vinho e virar um beberrão. E aí o rei fala: ai, devolve, que não serve. Não serve. Ele poderia fazer. Mas foi o que ele fez? Não. Não foi o que ele fez. Ele não quis se adaptar. Ele se superou. Ele escolheu não se contaminar. Escolheu não se contaminar. Ele superou as mudanças que eram não desejadas. Ele não desejou essa mudança. Ele superou o medo. Porque com certeza, em diversos momentos, no mínimo os iniciais ali, Daniel sentiu medo. Distante da família, novo ainda. Uma série de situações acontecendo, novas. Quem não sente medo? A gente é adulto, vai para o emprego novo, sente medo, sente frio na barriga. Vai pregar, sente dor de barriga. Vai dirigir louvor, sente dor na barriga. Vai fazer uma coisa nova, passa mal. Você acha que Daniel em terra estranha não vai sentir medo de alguma situação ou outra? Mas ele se supera. Ele não só se adapta, ele se supera. Ele se supera. No versículo 17 do capítulo 1, vai dizer: ora, a esses 4 jovens que foram outros. E engraçado que foi trocado o nome de Daniel, né? Daniel passa a se chamar Beltesazar. A troca do nome acontecia na intenção de que existisse uma troca da personalidade, né? Tipo assim, vamos trocar o nome logo para ver se ele vai esquecendo as raízes dele. Vamos ensinar sobre as coisas daqui, a nossa cultura. Vamos ensinar um monte de coisa. Adiantou alguma coisa para Daniel trocar nome? Adiantou ensinar um monte de coisas para ele? Não adiantou nada. Ele se manteve fiel. Fiel no seu propósito. Ele se manteve fiel no seu temor ao Senhor. Daniel orava todos os dias ao Senhor. Daniel não se rendia a outros deuses, mesmo estando em um lugar que era totalmente pagão, idólatra, politeísta. Eles adoravam vários deuses, mas Daniel se manteve fiel, sabedor de que só existia um Deus. E mesmo na sua postura, mesmo passando por várias dificuldades, Deus sempre o livrou. E em vários reinados, Daniel era achado em graça. E Daniel servia como conselheiro do rei. Daniel crescia. E o versículo 17 do capítulo 1 vai dizer: ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Será, irmãos, se a postura de Daniel não tivesse sido de superação, Deus usaria da forma que usou? Será se Daniel tivesse chegado lá e tivesse falado: eu não queria ter vindo para esse lugar, por que me trouxeram cativo? Por que Deus permitiu isso? Poxa, eu sempre me dediquei, sou um jovem tão sábio, nunca me misturei. Mesmo lá entre os israelitas que já estavam tão corrompidos, eu sempre fui separado junto lá com os meus outros amigos que também foram trazidos cativos. E Deus faz isso comigo, me traz para cá, para a Babilônia. Mas não é essa a postura de Daniel. Não é essa. E ele entende que se o Senhor o tirou de lá, é porque existia um propósito. Ele não desejava, ele não queria, mas se aconteceu, eu vou me lançar. E eu não vou só me adaptar, eu vou superar. Eu vou me superar. Eu vou superar as expectativas. Eu vou superar aquilo que as pessoas achavam que ia acontecer comigo. Não para me vingar, não para me mostrar, não para que as pessoas falem: olha, eu achei que ele ia morrer. Não, mas eu vou me superar.
Eu vou me superar porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu vou me superar porque eu sei o que Deus pode fazer. Eu vou me superar porque a palavra do Senhor me garante isso, que eu poderia todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se Ele me colocou aqui, eu posso sim. Eu posso vencer, eu posso seguir, eu posso ser usado, eu posso ser bênção para a vida desses reis. Então me usa, Senhor. Então me usa, eu já estou aqui. Eu não desejei, eu não queria, mas eu estou. Fazer o quê? Me usa. Eu estou aqui. E Daniel fazendo isso, ele demonstra a confiança dele no Senhor. Daniel é mencionado lá em Mateus 24:15. Profeta Daniel não entrou na galeria dos heróis da fé, mas é um profeta muito conhecido. E para a gente terminar correndo, superando abandonos e traições. Quem nunca foi abandonado ou traído em alguma vez da vida? Se você ainda não foi, de repente isso pode acontecer com você. Tomara que não aconteça, mas pode acontecer. A gente decepciona e é decepcionado. Somos seres que se relacionam, irmãos, não adianta. A gente sempre vai decepcionar alguém. Isso é fato. Ninguém é perfeito. E sempre seremos decepcionados. E aí, para a gente encerrar isso, superando um abandono e traição, nós vamos falar de apóstolo Paulo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo já está preso, esperando a sua morte. E aí Paulo escreve a Timóteo, dando vários conselhos a Timóteo, ensinando, ratificando a fé que Timóteo precisa ter no Senhor, falando para ele que ele precisa se manter firme, que vai acontecer muita coisa, mas que é para ele não abandonar o evangelho, que é para ele seguir, que é para ele seguir firme, perseverante na obra de Deus, guardando a sua fé. Só que, além de tudo isso que Paulo vai falar a Timóteo, Paulo também fala alguns desapontamentos que ele teve, né? Ele vai narrando alguns desapontamentos que ele teve no curso do seu ministério. E aí, lá no capítulo 1, no versículo 8, ele fala: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim. Timóteo, não se envergonha de mim não, tá? Ele está escrevendo para Timóteo essa carta. Por que Paulo está falando isso? Todo mundo já tinha se envergonhado de Paulo, irmãos. Paulo está preso. Todo mundo já tinha largado ele. Ele já tinha sido abandonado por todos. Timóteo era filho na fé de Paulo. E Paulo poderia estar com raiva de Timóteo, que de repente também não estava tão presente assim com ele. Mas ao invés de estar com raiva, ele resolve escrever uma carta, dando uma palavra de ânimo para Timóteo. Guarda a fé, meu filho, não se envergonha de mim não, porque você sabe por que eu estou preso. Nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus. Imagine, irmãos, Paulo pregando, dedicando sua vida, dedicando sua saúde. Algumas pessoas falam que o espinho na carne de Paulo foi uma malária que ele contraiu em uma das suas viagens missionárias e que aí afetou a sua visão. Um dos pontos que Paulo viajou era um lugar que tinha muita incidência de malária e Paulo ficou muito doente. Mesmo assim, ele fazia as suas viagens missionárias. A gente não sabe o que é, não importa, mas ele ficou doente, com certeza, na sua vida, sofreu muito, dedicou em prol da obra do reino de Deus, em prol das pessoas. Ele fala isso, em prol da salvação das pessoas.
E aí muitas pessoas não ouviam, né? Escarneciam do evangelho que Paulo pregava. Paulo pregava aos gentios, falava do evangelho de Cristo, anunciava. Vocês imaginam Paulo preso, as pessoas com vergonha de Paulo, as pessoas que andaram com Paulo e sabiam quem ele era, com vergonha dele. É como se fosse Letícia, Davi, Rita e Jorge. Vou falar, eles que conhecem há mais tempo o Sandro, eu e o Sandro, minha mãe, Gilson. E a gente fosse preso por alguma perseguição religiosa que passasse a acontecer no Brasil, e eles simplesmente nos abandonassem com vergonha da gente. E foram pessoas que foram frutos do ministério de Paulo, ao qual Paulo dedicou noites, dedicou idas, dedicou às vezes dias que não estava muito bem para poder ir lá socorrer, atender num dia de aflição, orar junto. E essas pessoas simplesmente abandonaram. Quem dirá aqueles que já escarneciam de Paulo? Deviam estar falando o quê? Ah lá, ó, tá vendo? Sabia que ia dar nisso. Sem vergonha. Tá preso lá agora, ó. Vai morrer. Tá preso. Uma hora isso ia acontecer, tinha certeza. Porque se os próprios amigos, as próprias pessoas próximas estavam sentindo vergonha, abandonaram ele, os de longe vão falar o quê? O que vocês acham que os de longe falavam? Como era para estar Paulo, irmãos? Preso. Era para estar preocupado de estar escrevendo carta para alguém, para ajudar a ratificar a fé? Pensa em mim, pensa em você. Se coloca no lugar de Paulo, irmão. Preso, sem nada, sem roupa. Porque ele pede para Timóteo levar a capa dele. Ou seja, ele devia estar sem roupa, pouca roupa, no mínimo com pouca roupa. Porque ele pede porque o inverno vai chegar. O presbítero Mateus pregou sobre isso aqui. Um homem que dedicou a sua vida à pregação do evangelho de Cristo. E as pessoas. Se coloca no lugar de Paulo. O que de repente você estaria pensando? Ele está esperando o dia do seu julgamento para sua morte já chegar. Mas Paulo supera esse abandono. Paulo supera essas traições. E a carta de Paulo não é arraigada de amargura e de raiva e de ódio. Ah, seus miseráveis, vocês me largaram, né? Avisa aí, hein, Timóteo, que eu vou morrer, mas vocês vão arder no fogo do inferno. Eu desejo para vocês que vocês vivam tudo que eu estou vivendo, porque só eu sei o que eu passei. Seus ingratos, se esqueceram, né, de tudo que eu fiz por vocês? Não é a vontade, irmão, de falar? Não é o que vem à nossa mente às vezes dizer para algumas pessoas que falam tantas coisas de nós e às vezes você só fez bem? Essa semana eu falei isso. Ué, gente, a palavra corta aqui, eu falei isso. Você é verdadeira. Eu falei, meu Deus do céu, mas que pessoa infeliz, miserável. Como é que pode falar isso? Sempre foi ajudado. E como é que faz? Ainda tomei as dores do outro. Nem foi por mim. Também foi por mim, mas tomei mais as dores do outro do que por mim mesmo. Não é possível. Por isso que está vivendo isso, essa desgraça. Vai viver mesmo.
Mas Paulo não faz isso, irmãos. E eu estava lendo isso, eu comecei a rir. Eu falei, Jesus, me perdoa. Me perdoa, porque a tua palavra não nos ensina dessa forma. E é difícil, irmãos. É difícil superar traição. É difícil. Porque a gente não entende o porquê que o outro precisou trair. Por quê que tinha que trair? É difícil demais. No versículo 15, a parte A, Paulo vai falar: bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Ele está escrevendo para Timóteo. No capítulo 4, de 6 a 22, Paulo pede para Timóteo ir ter com ele, porque sabia que se aproximava o dia da sua morte, e ele queria vê-lo, e também ele desejava alguns pertences. Paulo mais uma vez se superava, irmãos, porque ao invés do ódio e da amargura, ele demonstra em sua carta que mesmo diante de abandonos e de traições, ele não deseja retribuir da mesma forma. Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes essa semana, e ele falou assim: as pessoas podem ser ruins, elas podem fazer o mal, sabe, para você, mas elas não terão nunca o poder de nos tornar iguais a elas. E se nós resolvermos nos superar, nós podemos ultrapassar e superar as expectativas do que elas esperam que nós faríamos. Reagiu a ódio com ódio, já era o que a outra parte esperava. Mas nós podemos nos superar, irmãos. Nós podemos nos superar e ir além. Ir além, sabe? Ir além, ó. Ultrapassar a expectativa. O outro nunca esperava que você reagiria com amor. Nunca. Quem esperava que Paulo reagiria assim? No versículo 4, para a gente terminar, 16 e 17, Paulo diz assim, ó: ninguém, irmãos, é nenhum. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Não foi um ser vivo sequer na minha audiência. Não foi ninguém. Todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me. Ele me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Na primeira defesa de Paulo, irmãos, eu imagino Paulo saindo e indo para a sala de audiência. Ele devia imaginar assim, né, no corredor: vou chegar lá, vai estar, ó, cheio. Preguei para muita gente, não é possível que essa multidão toda que já andou comigo, que já fez missões comigo, que já andou para lá, que já andou para cá, que já não vai ter ninguém, não é possível. Quando Paulo chega, não tem ninguém. Não tem ninguém, irmãos. Paulo se amargura. Paulo se afunda em lágrimas, em ódio, em amargura, por conta desse desprezo, por conta desse abandono. Não.
Eu não sei, de repente você está sofrendo um abandono de quem você jamais esperaria. De filho, de marido, de esposo, esposa, de amigo. É bom? Não é. Não é. Mas existem dois caminhos. Você pode se afundar. Você pode se afundar. Ou você pode se superar. Você pode se superar. Não por conta da força que há em você, mas você pode se superar da mesma forma que Paulo fala aqui. O Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. O Senhor é o marido da viúva. O Senhor é o pai do órfão. Ah, irmãos, o Senhor é muito além do que a gente pode imaginar. O Senhor tem poder de suprir todas as nossas carências e nos fazer superar, irmãos, a tudo, a qualquer perda. Não é bom, não é bom, não é bom perder, não é bom ser traído, não é bom ser abandonado, não é bom ser desprezado, não é bom. Mas nós podemos superar com a presença do Senhor na nossa vida. Nós podemos, irmãos. E Paulo vai dizer na sua carta, olha, ele já prevê a sua morte. E ele fala, olha, eu encerrei a minha carreira, combati o bom combate, eu guardei a fé. E eu já sei o que me espera. E eu vou estar, face a face com o meu Senhor. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, nós podemos sim viver uma vida de abundância. E essa vida de abundância que o Senhor nos garante não é uma vida que você não vai ter perda. Não é, irmãos. Porque às vezes a gente tem a fantasia de que essa vida de abundância é que a gente não vai perder nada. É que a gente não vai ser traída, que a gente não vai ser abandonada, que a gente não vai passar crise. Não é isso. Vamos sim. Mas é uma vida de abundância, porque Ele suprirá todas as nossas necessidades. Ele suprirá todas as nossas ausências. Ele suprirá todas as nossas carências. Se o seu pai não cuida bem de você, se sua mãe não cuida bem de você, se seu marido não cuida bem de você, se seus filhos não cuidam bem de você, não importa o que seja, o Senhor é o nosso amigo, é o nosso Pai, é o nosso tesouro, é a nossa herança, é o nosso conforto, é o nosso consolador. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Se coloque de pé nessa noite, irmão. Que essa palavra, irmão, seja uma verdade para a sua vida. Sabe, irmãos, por muitos anos da minha vida, eu sofri por um abandono. E eu tinha dois caminhos para seguir. Ou eu podia me lamentar muito por isso. E houve um período em que eu fiz muito isso.
Ou eu podia me superar e entender que existia um que podia me ajudar a superar isso e podia preencher essa ausência. E quando eu entendi isso, irmãos, tudo ficou muito mais fácil, tudo ficou muito melhor. Não há sofrimento, não há questionamento do porquê uma outra parte não opta por desfrutar da presença, de compartilhar. Não há, sim, nós somos seres humanos, a gente questiona, coisa e tal, mas a gente se supera. A gente se supera e a gente entende que a gente pode sim seguir. O que você perdeu na sua vida que talvez você está estagnado? O que você não tem? O que você de repente nunca teve e que você acha que você necessita disso para você fazer com que os seus dias sejam mais felizes? Não, você não precisa ter para que os seus dias sejam mais felizes. Deus pode te dar se Ele quiser, mas você não precisa para que os seus dias sejam mais felizes, para que você tenha uma vida em abundância. Ou o que você não tem, nem nunca teve, ou o que você perdeu. Eu não sei o que é. E falar sobre um ano novo que está começando. Eu sei que é um novo ciclo, mas todos os anos vão ir, vão passar, e vão começar outro, e vão passar, e vão começar outro, e vão passar, e vão começar outro. E vão passar. E vão passar. E daqui a pouco vai ser dezembro de novo. E vai ser janeiro de novo. E vai passar. E vai passar. E não tem que existir uma mudança porque está acabando. Faltam 3 dias para acabar o ano. Não é por isso. A gente muda porque a palavra do Senhor nos amadurece. Porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e ela clareia o nosso caminho e vai nos ensinando dia a dia a trilhar caminhos que nos ensinam e que vão nos fazendo amadurecer e vão nos tornando cristãos mais amadurecidos, melhores, mais próximos de Deus. Que essa seja uma verdade na nossa vida, irmão. Que não seja por um finalizar de ano, mas que você consiga deixar aquilo que talvez tenha trazido uma paralisação para a sua vida de lado. E que você consiga entender que a vida é o hoje, é o que você tem. E a vida é Jesus. E Jesus nós já temos. Jesus nós já temos. E é Ele que nós precisamos para nós superarmos tudo e qualquer coisa que chegue até diante de nós. Amém? Vamos louvar o Senhor. Se de repente essa palavra tocou o seu coração e você quer vir até o altar do Senhor, e você quer depositar diante do altar, claro que você não vai ter algo material para colocar aqui, né, diante do altar do Senhor, mas de uma forma simbólica você quer vir até o altar do Senhor e você quer depositar diante desse altar aquilo que você sabe, irmãos, que de repente tem prendido você em tantas áreas da sua vida, tem impedido você de avançar, tem impedido você, irmão, de você viver verdadeiramente uma vida de abundância com o Senhor. Eu queria convidar você a vir aqui à frente para nós estarmos orando juntos como uma família do Senhor.
Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor Deus e Pai, aqui nós estamos, Senhor, na tua presença, nos humilhando, Senhor, diante de ti, Senhor, entendendo, Deus, que tu és o Salvador da nossa vida, que tu és o nosso Senhor. Oh, Deus, e que a tua palavra é tudo que nós precisamos para prosseguir. Que a tua presença, Senhor, em nós é tudo, Senhor, que nós precisamos para nós superarmos, Senhor, os nossos medos, para nós superarmos, Senhor, os abandonos, as traições, Senhor, tudo aquilo que se colocar diante de nós, Senhor. A tua presença em nós nos possibilita isso, Deus. Por isso estamos na tua presença nesse momento, te pedindo, Senhor, ajuda-nos, faz-nos viver verdadeiramente, Senhor, uma vida de abundância, Senhor, na tua presença. Senhor, faz-nos viver tempos, Senhor, de alegria. Senhor, que nada, Deus, deste mundo seja, Senhor, suficiente, Senhor, para roubar a nossa alegria, para roubar, Senhor, a nossa paz, para roubar, Senhor, a nossa fé, para roubar, Senhor, a certeza daquilo que somos no Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus nós te pedimos que não seja enfermidade, que não sejam doenças, que não seja, Senhor, qualquer tipo de adversidade, Senhor, que se levante contra nós, que nos afaste, Senhor, da tua presença. Mas ensina-nos, Senhor, ensina-nos o teu amor, ensina-nos a tua vontade, ensina-nos, Senhor, a viver a tua palavra, ensina-nos a praticarmos a tua palavra, ensina-nos a vencermos a nossa carne, ensina-nos a vencermos o nosso querer, Senhor. Oh, Deus, oh, Jesus, Senhor, que não seja mais nós, que não seja mais nós, Senhor, mas que seja a sua vida em nós, Senhor. Ensina-nos, Deus, a vivermos desta forma, que não sejamos sepulcros caiados, Senhor, mas que verdadeiramente, Deus, a sua vida esteja em nós, e que hoje, Senhor, hoje, Senhor, cada
está aqui neste lugar seja preenchido pela tua maravilhosa presença, Senhor, pela tua alegria, pela tua paz, e que nós entendamos, Senhor, que em Ti nós podemos sim, Deus, todas as coisas, nós podemos sim, Senhor, superar, nós podemos sim, Deus, transpor todas as barreiras pelo Teu poder, Senhor, em nós. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Amém. Cante essa canção. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, que a minha vida seja Tua vida, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Levante as suas mãos e receba a bênção do Senhor, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença.